Agora estou trazendo a Sheila de volta. Bom ter você de volta, Sheila. Estamos aqui. É mais fácil ficar assistindo, não é? Fala sério. Estou gostando de assistir. Pois é bom que tem outra visão, né? É bom que você já vem assim com outra visão. Se eu esquecer alguma coisa ou qualquer coisa que ficou faltando, você emenda aí e já põe na sua fala. Vamos lá, Sheila, vou pegar aqui algumas questões que foram colocadas. Deixa eu só achar aqui, peraí. Já fizemos a oficina, as oficinas. Estamos habilitados? Sheila, só um recorte, né? E aí, todo mundo que está chegando, né? É tão difícil esses termos, né? Postulante, pretendente, habilitado, oficina preparatória, destituído, é um tanto de nome diferente, né? E que é difícil as pessoas assimilarem. Então, essa pergunta é muito comum. Eu já fui, já dei entrada, já fiz as oficinas, já estou pronta para ser mãe, né? Estou habilitada. O que significa ser habilitada? Habilitado é como nós tiramos a carteira de motorista, nós podemos, um carro pode ser colocado na nossa mão, a gente pode pegar um carro e sair por aí dirigindo. Teoricamente, nós somos pessoas confiáveis para administrar a condução do carro e as pessoas que estão conosco no carro, os pedestres e os que estão lá nos outros carros. Então, habilitado para adoção é uma pessoa que o Estado tá entendendo que tem condições de assumir sob termo de guarda provisória e para fins de adoção uma criança, vai ter um estágio, um período de experimento ali, não é experimento para ver se vai dar certo, o estágio de convivência é outro sentido, mas é um período preparatório para a adoção. Então, a habilitação é aquilo que a pessoa recebe de uma confiança, assim, que o Estado está confiando àquela pessoa, essa possibilidade dela assumir uma criança que está sob a tutela do Estado. Essa pergunta sua foi ótima, porque a gente volta a falar, a responsabilidade é imensa do promotor, do juiz, dos técnicos. Uma criança está sob a tutela do Estado, né? Ela está sob cuidado, né? Sobre o cuidado do Estado. E aí o juiz vai tirar essa criança do cuidado do Estado, dele, né, que como representante, para colocar no lar de uma pessoa, em confiança, para que ela substitua, né, o que ela assuma o lugar daqueles pais que por vários motivos não puderam fazer isso. Então é muita responsabilidade. Então a habilitação é para que a pessoa chegue nesse ponto de ser uma pessoa confiável, idônea, para assumir esse papel, que é um papel de, não sei se tem alguma coisa mais responsabilidade do que isso, que é ser pai e mãe, né? E além das oficinas, aí a gente tem, né, a entrevista com o psicólogo e a visita do serviço social, um relatório. A gente apresenta para o juiz, então, o resultado dessa visita, da entrevista, em relatórios. A promotoria dá uma olhada no processo, né, vê se está tudo certo, se manifesta se ela entende que o pedido deve ser aceito, e o juiz faz, então, dá a sentença aceitando o pedido. Só depois disso que o processo volta para a gente para ser colocado lá no cadastro. Então, a resposta é não. As oficinas não são o final do processo de habilitação. São parte, né? Às vezes acontece da pessoa dar início ao processo e já ter uma data de oficinas e ela poder fazer, né? Às vezes acontece da pessoa dar entrada no processo, passar pela visita, né? Pelo estudo psicossocial e depois fazer as oficinas, né? Isso é que às vezes fica um pouco confuso para as pessoas entenderem, né? Na verdade, a gente, só te interrompendo, Lu, a gente já fez vários experimentos em relação ao andamento do processo. E a gente, hoje, pode ser que a gente mude de ideia e mude de conduta, mas hoje a gente está esperando as oficinas acontecerem para depois fazer a visita. Legal. Porque são muitos processos de várias áreas e, para falar a verdade, a habilitação ela não é considerada um processo de prioridade máxima para a gente. É ruim falar isso, mas é a verdade. Eu sinto muito, se você está me ouvindo não está gostando do que eu estou falando, estou sendo sincera. A habilitação não é a prioridade.
Por quê? Porque a gente tem outras situações que o nosso foco é sempre a criança e o adolescente. Então, a vida dos meninos, a situação deles no abrigo, numa medida de proteção, onde a criança está num lar que não está funcionando bem, ou existe uma situação de violência doméstica numa família. Então, são situações que a gente tem que socorrer logo. A pessoa está querendo fazer uma habilitação, está querendo se habilitar, ser pai e mãe, mas eu espero que eu esteja conseguindo me fazer entender. Numa escala de prioridades, realmente o processo de habilitação não é. E o que acontece? A gente já teve várias experiências de pessoas que entram com o processo, aí a gente tem o trabalho de lidar com o processo, fazer a entrevista, fazer a visita, aí quando chega na pessoa não vai, ou ela desiste no meio do caminho. E aí a gente já teve uma energia que a gente despendeu naquele programa, a gente podia estar cuidando de outros assuntos. Então a gente fala que é para a pessoa investir ou desistir. Ela vai falar, eu quero, é isso que eu quero, sair daqui, que é isso que eu quero, ou não é isso para mim agora, eu não quero. E é até bom que ela desista. A gente quer que a pessoa desista antes. Né? Por isso que a gente tem colocado dessa forma. Primeiro, as oficinas. A gente não tem como fazer mais de 2 oficinas no ano ainda, né? Talvez lá na frente a gente consiga. A gente está contando com a ajuda de voluntários, né, de colegas que estão nos assessorando nisso. Então, hoje, se a oficina acontece, por exemplo, em maio e quem chega em... Depende da época do ano, mas a pessoa participa da oficina logo que chega. Aqui em Araxá existe, e é uma bênção, né, ter esse grupo aqui, poucas comarcas têm. Então, os nossos pretendentes ainda têm essa opção de poderem se preparar, começar o preparo também nesse espaço do grupo de apoio, né? É isso. Isso, coisa boa, muito bem. Íamos falando da espera, pronto, olha aí, agora temos que esperar um pouco. Ei, Simone. Eu voltei. A Sheila que nos perdoe, mas a internet agora dela acho que deu uma falhadinha, não é? Verdade. Que coisa. Olha só. Tem uma pergunta aqui, vou pegar de baixo para cima, mas tem uma pergunta aqui. Vai ter oficinas online em maio? Tem que fazer inscrição? Onde? As pessoas que já deram o nome lá para a Luciene, né? A gente, assim que a gente for fazer as oficinas, a gente vai chamar, né? Agora, se alguém, né, que estiver assistindo e quiser fazer as oficinas, é só procurar. Eu vi até um dos comentários perguntando aonde faz inscrição, com quem, né? Então, é lá no GESP, no Juizado Especial, na Getúlio Vargas, com Mariana Já. Como eu falei para vocês, a gente está retornando no dia 30 e até segunda ordem, mas eu acredito que sim. Ela fica de 8 ao meio-dia, tá? A Luciene. A Luciene, não precisa de agendar. A gente estando lá, a gente também recebe, mas como a gente trabalha com entrevista, com agendamentos, não é possível assim, né, sem ser agendado. Mas a Luciene já recebe, né? As nossas oficinas já estavam previstas para maio agora, né? Nós temos uma parceria com vocês, com o Grupo de Apoio à Adoção, e a gente estaria fazendo essas oficinas agora. Mas, infelizmente, né, diante disso, nós não temos ainda a liberação do tribunal para que a gente faça, né? Porque é uma aglomeração de pessoas e tal. Eu sei que tem alguns lugares que estão fazendo online, mas eu acho que, assim, pelo tempo, né, que eu acho que é muito interessante ser presencial, é muito mais rico, né? E a gente vai aguardar mais um pouco, né? A gente, às vezes a gente pode fazer, como a gente estava prevendo, né, 6 sábados consecutivos, a gente então talvez possa pensar numa outra forma, se demorar muito,
em fazer 2 por semana, coisa parecida. Nós vamos tentar viabilizar da melhor forma e o mais rápido possível. Isso. E é importante dizer, né, Simone, que por mais que seja doloroso agora essa espera e essa interrupção, os momentos que são planejados para as oficinas são momentos muito ricos e muito importantes, né? Por isso que, assim, não é um curso, é uma oficina, né? Cada encontro tem uma característica. No grupo de apoio à adoção, a característica do encontro no grupo de apoio é a troca de informação, às vezes o esclarecimento sobre algum tema. Nas oficinas preparatórias, não, é oficina, é pôr a mão na massa para falar sobre adoção, mas não só falando, né? É uma troca aliada a experiências, né? A vivências, né? Em torno da adoção, da maternidade, da paternidade adotivas, né? Então, vale a pena esperar um pouquinho, porque presencial certamente é muito melhor do que online. Se não tiver jeito, a gente, né? Faz assim. Ô Simone, agora tem uma pergunta aqui assim, a oficina expira? Quer dizer, eu vou ter que fazer de novo daqui a um determinado período? Como que funciona isso? Não. Porque o processo é quase dinâmico. Por exemplo, quem fez as últimas oficinas, assim que terminou, nós listamos para a Secretaria, né, para a Vara da Infância e Juventude, né, o nome das pessoas, eles já enviaram o processo para nós já estamos com o processo. Eu estou com 8, né? E a Analice me parece que está com 3. Então, porque nós dividimos, existe uma portaria que divide o trabalho das 2 assistentes sociais. Nós trabalhamos com o processo de número pares e ímpares, né? Os números pares são meus. Então, eu fui escolhida agora com 8 e ela com 4. Então, a gente, então, imediatamente já começa, é bem dinâmico. Então, assim, né, não precisa de fazer outra oficina. O que precisa, né, se a pessoa já está dentro do cadastro há mais de 3 anos, né, é uma nova legislação, inclusive, a gente precisa de fazer a reavaliação. Mas nós não temos nenhum casal, que eu estou falando para vocês, normalmente a série histórica é 2 anos e meio, né, que está vencendo por agora, né, eu acho que o próximo casal vai estar vencendo daqui 6 meses a reavaliação, o primeiro casal para fazer a reavaliação. Né, então é justamente dentro desse prazo, e é o casal que está em primeiro lugar, né. Então, não existe essa questão, a oficina é uma só. Ótimo. Simone, deixa eu ver aqui o que mais. Tem uma pessoa aqui que falou que estava agendada até a minha visita quando a gente entrou em quarentena. Né? Nós só estamos podendo, nesse período, por isso que a gente não foi, né, atender aquilo que é de urgência. E eu ainda tenho uma característica diferente, que eu sou acima de 60, eu não posso nem a de urgência por enquanto, tá? De acordo com a portaria do TJ. Então, por isso que eu não tive como cumprir. Mas eu acredito que agora em maio a gente reinicia com certeza. Ótimo. Aqui, Simone, além da entrevista com os pais, é realizada uma com os familiares também? Tipo avós, primos, tios? Olha, nós normalmente fazemos a entrevista, quando a gente vai na casa, a gente conversa com todo mundo, né? Dentro das oficinas, a última oficina normalmente é com a família, né? A gente gosta de conhecer e conversa com a família também. Mas na visita a gente conversa com todos. Agora, quando tem filhos biológicos, outros filhos, mesmo que adotivos, né, a Sheila conversa com as crianças, sim, tá? Ótimo. Quando preenchi meu cadastro, minha opção seria só por crianças pardas ou negras, mas me instruíram preencher cor indiferente, que seria melhor. Procede essa informação? Na verdade, assim, né,
procede, porque ela está ampliando, né, o perfil. Desde que ela se sinta bem com isso, né, a gente nas oficinas trabalha muito, né, quem fez as oficinas aí sabe disso, o que é a criança real que nós temos, né? Quais são a maioria, né, qual é o perfil da maioria das crianças que nós temos para adoção. Agora, eu sinto que tem muitas pessoas, por exemplo, se ela é negra, às vezes tem dificuldade de adotar uma branca, porque acha que isso vai ter problema e tal. Então, acho que assim, a gente não força uma situação, mas com certeza, se a pessoa estiver, se ela sentir tranquila para isso, né, vai dar um leque maior, né, possivelmente. Pois é, né, Simone? Aí eu acho que tem uma questão, assim, bastante delicada para a gente pensar, né? Estou até pensando do ponto de vista psicológico, do desejo, né? Do que envolve mesmo a decisão de adotar, né? Quando a gente gera um filho biologicamente, claro que a gente tem, às vezes, alguma noção de como ele virá, né? Pelo que a gente conhece das nossas famílias. Mas a gente também pode se surpreender, né? Nem sempre o filho que a gente deseja, né, que seja parecido comigo, ou com meu esposo, ou com nós dois, né? Ou que seja saudável, às vezes isso não acontece, né? Ele pode vir, sim, sem parecer com nenhum dos dois, né? Com a gente aconteceu isso comigo e com meu marido. O segundo filho não parecia com nenhum dos dois, né? Era loiro de olho verde, né? E eu e meu marido somos assim. E foi diferente, né, lidar com isso. Agora, é um pouco muito diferente quando a gente está falando também, por exemplo, de uma família toda branca e que vai ser inserida uma criança negra, parda, né, em que ela vai se diferenciar muito. Não que isso seja indevido, pelo contrário, porque a adoção não tem cor, não tem raça, não tem nada disso, não tem idade. A gente filho é filho, a gente aprende a amar, é isso que a gente tem que entender, a gente aprende a amar. Só que a gente tem que estar preparado porque a gente vai passar socialmente falando. Porque quando a gente fala que vai adotar, Simone, as pessoas já olham e falam, pra quê? Tem certeza? Que você vai fazer isso? Ou então já fala, adota um bebê, porque senão vai te dar um trabalho, aí já vem um monte de histórias, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. A nossa terceira filha, né, Simone, que você conhece bem, ela é negra. E eu nunca imaginei que houvesse tanto preconceito na sociedade com relação à cor. Eu só descobri isso depois da adoção dela. Né? Ela sofreu muito preconceito e eu só fui descobrir isso muito tempo depois. Né? Eu não estava preparada para isso, porque eu achava que isso não existia, porque para mim não fazia diferença a cor da pele. Né? Então, os pais né, que estão entrando nesse universo da adoção têm que estar prontos para isso. O preconceito ligado à adoção em si já existe. Então, a gente tem que estar muito firme nas nossas posições e principalmente no acompanhamento aos nossos filhos, que eles vão precisar ser preparados, acolhidos e orientados, inclusive, quando sofrerem algum tipo de preconceito. E também com relação às diferenças, né? A gente ouve muito, nossa, mas é sua filha mesmo? Né? Então, quando a gente fala de preparação, é isso, né? As pessoas têm que se preparar para essas questões que vão surgindo. Então, mudar o perfil só porque vai acelerar o processo, tudo bem, desde que eu esteja preparado para as consequências dessa alteração, né? Desse perfil. Tem alguém falando aqui a diferença, que a gente está falando oficina, alguém está falando que fez o curso de treino. Isso. Ele deve estar mais tempo, né? Ou então, porque assim, pode acontecer muito da pessoa ter feito o curso lá atrás, tá? Quando a gente chamava de curso, que a gente chegava e falava da legislação, não era nesse formato de oficina, né? Então, ele pode até já ter feito. Então, assim, até eu gostaria de corrigir isso. Quem fez o curso e não entrou com o processo de adoção, né? Se ele quiser continuar, se ele entrar agora com o processo de adoção, ele vai ter que fazer oficina sim.
porque a gente sente que esse formato das oficinas fez uma diferença muito grande. Para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos com 18 pretendentes, né? Desses 18 pretendentes, nós temos pouquíssimos, né? Me parece que são 3 só desses pretendentes que querem criança até 3 anos, né? Os demais já são crianças maiores, infelizmente até 8, não temos acima disso, né? Porque senão a gente teria lá os novos adolescentes. Então, depois, né, que a gente mudou esse formato, né, aonde que a gente não vai dar aula, mas assim, a gente põe todo mundo para refletir e conversar sobre, né, sobre as peculiaridades assim, da adoção, mudou muito. Por isso até também que a gente faz o estudo psicossocial depois, porque a pessoa ela entra com a petição lá, né, com a ação, né, ela ajuiza com o perfil né, inicial, e quando a gente vai fazer a visita, ela já está com outra noção, né? Bacana. Então, quem fez o curso e não entrou com o processo, ele vai ter que fazer a oficina. Então, essa é a diferença do curso e a oficina. Mas quem fez o curso antigamente e quiser, né, tá ainda no processo e quiser fazer as oficinas, vai ser um prazer muito grande para nós. É só dar uma ligada, né, lá para a Luciene, ou passar lá e deixar o nome que a gente vai fazer o convite. Ótimo. A pessoa está falando assim, foi agora em fevereiro, né? A minha pergunta é, de repente essa pessoa não é aqui da comarca, porque as oficinas elas já acontecem há alguns anos, né? Então, a forma de preparação aqui acontece em forma dessas oficinas, que são 6 encontros, não é? Então, não tem esse curso. Já tem quase 3 anos nesse formato. Isso. Parece que a Sheila voltou. Eu vou pedir a essa pessoa aí, se ela quiser perguntar aí alguma coisa. E, pessoal, as perguntas aqui para mim acabaram. Eu vou trazer a Sheila de volta para a gente finalizar. Mas se tiver alguma pergunta ainda de quem está aí nos acompanhando, façam, que é hora de responder. Simone, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Às vezes você ainda volta para se despedir. Tá joia, tô aqui, tá? Beijo grande, viu? A Jaqueline está falando sobre o curso de voluntário, né? Às vezes a pessoa fez o curso, porque o Aquecendo Vidas oferece vários cursos, né? Treinamentos para profissionais, muitas vezes abre, inclusive, para as pessoas, né? Que estão aqui, que querem participar, mas não é o curso preparatório para pretendentes, né? Eu estava falando sobre a diferença da espera, não sei se a Simone completou, né? Se a pessoa quer uma criança até 2 anos, negro, menino, sozinho, ela pode esperar muito mais do que uma pessoa que aceita uma criança até 4 anos, com irmão, qualquer cor de pele. Né? Então, quanto mais, a gente fala isso no grupo, quanto maior o seu leque, quanto maior a sua janela, mais rápido vai entrar na sua vida aquela criança. Né? Principalmente a gente tem buscado não separar irmãos. Então, se a criança tem um irmão, dependendo da situação, eles têm que ficar juntos no mesmo lar ou em 2 lares na mesma cidade. Então, por isso que demora. Para alguns demora mais, para outros demora menos. A gente teve há 1 ano e pouco atrás uma pessoa que tinha se habilitado em pouco tempo, a Simone falou isso, né? Já pulou todo mundo porque ela recebeu 2 crianças de uma vez, a outra também recebeu 2 de uma vez, maiorzinhas. E eu não sei se foi falado já que a gente entregou 4 crianças para adoção esse mês. Foi falado aqui, a Simone falou? Não, pode contar, deixei para você a notícia. A cegonha passou lá no Rio de Janeiro para levar crianças nossas. Não foi, a gente gostaria que não tivesse sido assim, né? Um grupo de 4 irmãos, a mais novinha 3 anos e o menino mais velho 14. Nós não tínhamos na comarca nenhuma família habilitada que ficasse com os 4 e nem que ficassem com eles separados. Nós não podíamos, nós tínhamos que deixar esses meninos juntos.
Então, a gente teve que fazer uma busca, fizemos a busca pelo Cegonhas, a busca ativa, até respondendo uma pergunta a respeito do outro estado. Se a pessoa já está no cadastro e ela tem um perfil para uma adoção necessária, uma adoção tardia e necessária, além do cadastro, ainda tem os grupos de busca ativa, né? Que a gente pode explicar num outro momento como é que funciona. Então, através do grupo da busca ativa, nós conseguimos 2 famílias, 2 núcleos, para esses 4 irmãos ficarem juntos numa mesma região. Então, eles tiveram que sair de Araxá para não serem separados, porque não podiam ser. Então, a gente conseguiu uma família para ficar com o menino de 14 anos e a menininha de 3, porque o leque deles era, né, alcançava essa idade, e uma outra família que ficou com 2 meninas, uma de 5 e outra de 9. Então, essas crianças estavam aqui conosco, mas saíram. Né? Outras famílias foram abençoadas com a chegada dessas crianças desse adolescente. Mas a gente espera que uma próxima vez a gente possa ficar com eles, com as crianças por aqui mesmo. Em alguns casos muito específicos, dependendo da família e do que aconteceu na história da criança, mesmo havendo pessoas aqui na cidade inscritas, por uma indicação técnica, a gente opta por tirar a criança daqui, colocá-la numa família numa outra cidade. Por alguma situação bem específica da história e da maneira como a família de origem interage e vai responder com essa situação da adoção. Então, para proteger a criança, a gente opta por tirar daqui, mas isso é a exceção, não é a regra. Também queria responder sobre a participação por videochamada, né, para entrevistas. Eu vou agendar algumas entrevistas, tá, por videochamada. Já tenho algumas pessoas que eu vou chamar, vou entrar em contato. Já fiz isso, já tem um casal que está aguardando. Só que a prioridade vai ser aqueles interessados e postulantes que têm interesse em crianças maiores ou grupos de irmãos, que são as adoções necessárias. Por quê? Porque nós temos já muitas pessoas na fila aguardando o perfil de 0 a 3 anos. Né? Já temos bastante. A nossa fila ainda não andou esse ano aqui para esse perfil. Então, não adianta eu fazer a avaliação agora, porque essa pessoa vai esperar ainda um tempo e os processos estão todos parados. Então, não adianta também eu fazer uma entrevista agora se os processos estão parados. O juiz não vai olhar o processo de ninguém agora. Está tudo parado. A exceção é se aparecer das avaliações que estão sendo feitas agora, não sei se a Simone falou, agora, nesse mês, estão sendo feitas avaliações dos casos do acolhimento. Então, pode ser que algumas crianças, no próximo mês, aí, com a decisão do juiz, já estejam disponibilizadas para começar a busca para famílias. Se desses pessoas que estão esperando coincidir algum caso de uma criança que foi disponibilizada, então a gente vai passar na frente esse estudo, tá? Então, a gente vai passar na frente, a gente vai agilizar o estudo de candidatos que estejam abertos para receberem crianças. E a gente tem respaldo legal para fazer isso, porque a lei fala, né, que aquelas famílias, aqueles postulantes que tiverem perfil para receberem crianças maiores ou crianças com situação, problema de saúde, não é só criança maior, problema de saúde, diagnósticos de saúde mais complexos, eles têm prioridade na avaliação. Então, a gente vai deixar outros esperando para avaliar eles, porque a nossa prioridade são os meninos que já estão lá. A gente sempre está falando disso, não é encontrar o filho para quem está procurando, mas é encontrar o pai para aquela criança que já está lá. Então, a gente vai fazer algumas entrevistas online, eu vou fazer contato com as pessoas, e até peço que façam contato conosco, se o seu perfil é para uma criança maior, é para grupo de irmãos, e se por acaso eu não fizer contato com vocês dias, fique à vontade para me chamar para a gente agendar, ok? Ótimo, deu uma cortadinha, Sheila, mas acho que ficou claro, assim, quer dizer, se o seu perfil é para uma criança maior, faça contato, porque você terá agilizada aí essa entrevista, né? Porque é o melhor interesse da criança e do adolescente. Com todo respeito a vocês, pais e mães maravilhosos, né? Que serão. Simone, 2 coisas. Teve uma aqui
e que assim, é a dificuldade de entender o que significa o processo de adoção. Porque a pessoa perguntou, né? Fizemos as oficinas de 3 dias, as documentações, está tudo certo, o que falta ainda? Então, Simone, aquele passo a passo que a gente costuma passar, né? Que a gente costuma dizer. O que tem que acontecer no chamado processo para adoção? Tá. Primeiro, a pessoa, né, está no juizado especial, a gente está lá, assim, até por falta de espaço no fórum, né, assim, mas a gente tem a nossa sala lá no juizado especial, na parte da manhã, como eu já falei, de 8 ao meio-dia, com a Luciene. Ela vai passar os documentos, aí ela volta com esses documentos, a pessoa assim que consegue todos os documentos, ela volta para a gente ajudar a fazer a petição, porque o processo de habilitação para adoção é o único processo que não precisa de advogado dentro da justiça, né? Então, então a gente mesmo pode fazer o que a gente chama de petição, que é aquela folha inicial do processo, né? Mandando para o juiz e solicitando a habilitação, e aí a pessoa mesmo leva ao fórum e entra com o processo. Aí depois esse processo vem para nós, volta para o setor, para que a gente então faça um convite para a pessoa das oficinas, né? A pessoa faz as oficinas, né? A pessoa insiste em falar que fez um curso de 3 meses, de 3 dias. 3 dias. Não estou entendendo se essa pessoa é daqui de Araxá, né? Bom, mas enfim, aí depois das oficinas, a gente sabe, né? Tem a lista de presença e participa, quem participou das oficinas. A gente pede os processos para fazer o estudo psicossocial. Fazemos o estudo, que é a entrevista com a Sheila e a visita com o assistente social, a gente coloca dentro do processo o certificado que ele participou das oficinas, que é uma exigência, né? Então, o que a lei exige? A documentação, né? O curso que a gente chama de oficinas, né? E o estudo psicossocial, do assistente social e do psicólogo. A gente junta isso no processo e manda outra vez para a vara da infância, aí a doutora Mara, né, vai avaliar se está tudo correto, se ela concorda, se ela tem mais alguma dúvida, reporta, né, para a gente novamente, enfim. Se não, já manda direto para o doutor Renato e vai deferir ali, né, vai dar a sentença de habilitação. Ele encerrou, né? Aí a gente chama as pessoas para colocar no cadastro. Ótimo, agora ficou claro, né? Então, às vezes está faltando para essa pessoa a visita, né? A entrevista com a Sheila, com a psicóloga, e a visita com o assistente social. Às vezes é isso que está faltando. Mas qualquer dúvida, a pessoa pode entrar em contato, seja com a Luciene lá, né? Na vara da infância, ali que está acontecendo no juizado especial, né? Que fica lá nesse momento, ou mesmo no grupo de apoio, pergunta para a gente orienta. Esse pessoal acabou de falar que é de Contagem. Mas eu acho que ainda é outro, né? Mas aí a gente lembrar, para esse pessoal de Contagem, para a gente lembrar, nós estamos falando de uma realidade que é aqui de Araxá. Então, legalmente, todo pretendente à adoção tem que fazer um curso preparatório. Aqui, né, a nossa cidade, ela tem, eu entendo que é o privilégio de, nesse curso preparatório, esse curso preparatório ser feito em forma de oficinas, né, de 5, 6 encontros. Isso é um privilégio, porque prepara, né, facilita, faz a gente refletir sobre o processo. Mas cada cidade é de um jeito, né? Acho que a Sheila, se eu não me engano, falou isso, ou você. Tem cidade que às vezes faz isso por um mês, tem cidade que às vezes faz isso com 1, 2, 3 encontros. Então, depende muito da cidade onde você mora, onde você está fazendo aí o processo de habilitação, né? Ok, última pergunta, eu acho, Simone, mas que está aqui assim, ó. Meu perfil tem idade de 0 a 4 anos. Se chegar uma criança de 4 anos e 11 meses, ela vem para mim ou
para o pretendente com perfil de 5 anos? Deixa eu ver se eu entendi. A criança é de 5 anos. Isso, e aí a criança é de 4 anos e 11 meses. E o perfil da pessoa é de 0 a 4 anos. E aí dentro do cadastro, né, é porque a pessoa ainda não... Normalmente, quando ela vai e a ficha a gente colocando no cadastro, ela vai ver isso. Ou então, depois da visita, onde tem um questionário que a gente tem que responder para o Sistema Nacional de Adoção, né? A gente está falando cadastro, mas hoje chama sistema, né? Se a criança... Então, quando a pessoa fala assim, o meu perfil é para uma criança de 4 anos. 0 a 4. Aí a gente, de 0 a 4, aí a gente vai colocar de 0 a 4 anos, a 3 anos e 11 meses, ou de 4 anos a tantos meses. Aí vai... Então, essa busca vai ser feita, né? A busca pelo pretendente, ele é automático no sistema. Então, se apareceu a criança, ele vai buscar exatamente dentro daquela faixa. Então, normalmente, a pessoa, quando fala até 4 anos, ela coloca 4 anos e 11 meses. Aí vai depender do que ela for colocar lá para nós. O que ela for responder no questionário que a gente vai fazer. Isso, e aí é importante essa pessoa se certificar disso, né? Então, acho que a Elaine, que fez essa pergunta, ela se certificar, porque quando a gente fala meu perfil é de 0 a 4 anos, tem que ver o que constou na hora de fazer esse registro. Se é 0 a 4 anos e 11 meses, que aí pode ser uma criança que chegue com quase 5, né? Na véspera de fazer 5 anos, ou se ela colocou lá que ela queria mesmo até 4, às vezes foi registrado de 0 a 3 anos e 11 meses. E aí, se chegar uma de 4 anos e 1 mês, 4 anos e 2 meses, não será dela. Será daquele que colocou com o perfil até 5 anos. Né? São uns detalhezinhos assim, né? Que às vezes na hora de fazer o registro, de definir o perfil, a gente não pensa. Simone, mas aqui... O perfil a gente define ali junto com vocês depois de já ter passado por todo o processo, né? Assim, de já ter feito as oficinas, já ter recebido a visita, né? Por isso que a visita e a avaliação lá psicológica com a Sheila é depois das oficinas, né? Mas ela pode trocar esse perfil a qualquer momento, né? Só que ela vai ter que nos procurar lá no juizado especial para fazer isso, né? Enfim, porque a gente vai querer saber por que ela está mudando, né? O que mudou e tal. Porque às vezes a pessoa está tão ansiosa também, quer trocar esse perfil, né? E aí quando chega a criança não era bem aquilo que ela queria. Isso mesmo. Mas pode trocar a qualquer momento. Ela pode nos procurar, a gente está aberto. Ótimo. Bom, as perguntas acabaram, mas o nosso tempo também, né? A gente está indo aí para a segunda hora que a gente está aqui conversando. Eu particularmente fiquei muito feliz com essa oportunidade, né? Estou muito grata ao Aquecendo Vidas que possibilitou essa troca, né? A gente começou assim meio nervoso, sem saber como que ia ser, mas aí a conversa foi fluindo. A gente espera do fundo do coração, e eu digo isso em nome do Aquecendo Vidas, a gente espera do fundo do coração que as perguntas tenham sido respondidas, mas que, sobretudo, todo mundo que acompanhou, né, que sabe da existência dessa live, que possa lembrar que nós estamos de portas abertas, né? O Aquecendo Vidas está de portas abertas para apoiar, para acompanhar, para esclarecer, e eu tenho certeza que toda a equipe, né, técnica da Vara da Infância e Juventude também está à disposição para responder, para acolher, para orientar, né? Pega o telefone, liga para as pessoas. Cristiane Pereira, que é a atual presidente do Aquecendo Vidas, está deixando um abraço, está agradecendo muito. Sheila deixou um recado aí, mandando um abraço efetivo para todos e agradecendo a participação de todos nessa live. Não seria possível sem
o amparo aí da equipe do Aquecendo Vidas, do Milton e da Evelyn, que apareceram só no comecinho, depois ficaram nesse suporte, dando todo o apoio que a gente precisava, né? Então, assim, a gente está sempre à disposição e quem sabe a gente faz outras vezes esse momento, esse encontro, responde dúvidas, que foi muito gostoso, não é, Simone? Eu agradeço muito a todos, a vocês, sempre um grande parceiro, meu grupo de apoio à adoção. Sem vocês, a gente estaria de pés e mãos atadas. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Eu fico... Eu gostaria de deixar aqui, se alguém tiver condição de anotar, né? Eu também abro o e-mail nosso institucional diariamente, mesmo né, em quarentena, e a gente vai respondendo também as perguntas, né? Então, eu gostaria de passar o nosso endereço. Pode falar que eu vou tentar escrever aqui. Acha, de Araxá, né? Acha Social, né? @tjmg.jus.br. Peraí, achasocial@tjmg.jus.br. De justiça, né? Tá? Aí pronto, a Sheila já digitou aí, ótimo, tá vendo? Ela não tá participando com a gente, mas ela vai conseguir. Ótimo, já tive aí uma assessoria. Perfeito. A gente quer estar junto, a gente precisa, né? Eu sei que tem muitas dúvidas, né? E a gente podendo, a gente gostaria muito de ajudar, tá? Isso, e assim, Sheila, Simone, muito obrigada. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, né? Tem já 10 anos que a nossa filha chegou, que eu tive a honra de conhecer vocês, né? Vocês foram as nossas parteiras, né? Foi muito importante. E mais do que isso, né? Eu entendo que vocês foram aí as incentivadoras do início do Aquecendo Vidas, né? Então, lá em 2014, o convite veio de vocês, né? Falando já do movimento nacional, né, dos grupos de apoio à adoção que existiam em outras cidades, né? Hoje a gente tem aí mais de 120 grupos espalhados pelo país. Araxá tem o privilégio de ter um grupo maravilhoso que atua, que está muito ligado à ANGAAD, né? Eu sou voluntária do Aquecendo Vidas, mas estou também na diretoria da ANGAAD, que é a Associação Nacional. Então a gente tem assim um trabalho muito alinhado. E eu sou muito grata, né, a você, a Sheila, que me apresentaram esse universo, porque realmente, quando a nossa filha chegou, eu achei que eu estava recebendo uma filha, e aí eu descobri que mais do que isso, a gente estava se tornando uma família para uma criança que precisava de família, que até então, infelizmente, tinha perdido a sua de origem, né? Então, a gente vê que é realmente muito importante aí. Quero deixar a mensagem para todo mundo que ainda está nos vendo, que não desistam, não desanimem, persistam, né? Pensem a respeito, reflitam, estudem, ouçam comentários positivos e, na dúvida, pergunte para quem já passou pela experiência, que tem muita coisa boa para contar, né, Simone? Exatamente, né, tomar as ordens, e você, uma pessoa que, né, tem toda a experiência nisso, é uma ótima pessoa para as pessoas se reportarem. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra. Viu? Tamo junto. Beijo grande. Ele tá de volta aí, né? Será que ainda não? Às vezes ela consegue, vou tentar trazer ela para dar um tchauzinho. Vamos ver, Sheila, se eu consigo te trazer para dar um tchau. Obrigada, Simone, um beijo. Tchau, gente. Vamos ver se eu consigo só trazer a Sheila para dar um tchau. Vamos ver se ela consegue, gente, falar um tchau. Ela tá falando, assistam a Anne. Isso, Sheila. Vai lá, aproveita e dá 1% de bateria. Tchau, pessoal. Foi ótimo, viu? Eu vou passar umas dicas para aproveitar a quarentena também, de uns filmes que a gente tem assistido, de algumas coisas. Aproveita esse tempo para lerem, para conversarem entre si sobre a paternidade, a maternidade, mesmo que não seja pela via adotiva. Tem a Jaqueline, que estava participando aí com a gente, a Luciana, que tem muita experiência para trocar com vocês. Troca experiência, vamos fazendo esse pré-natal aí com mais capricho. Os bebês e as crianças que virão depois da quarentena
Vão vir com mais capricho. Isso mesmo. Adorei. Tendo espera maior é porque, como diz, né, Deus não está demorando, ele está caprichando. Isso, adorei. Muito obrigada, viu, querido? Por nada. Tchau, tchau. Tchau, meu bem. E a gente encerra aqui, né, pessoal? Muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo, muito bom mesmo. Sou muito grata ao Aquecendo Vidas e em nome do Aquecendo Vidas, a gente agradece, viu? Desculpem qualquer falha, se a gente não respondeu alguma pergunta, manda depois pra gente. A próxima, realmente, Cristiane, a gente pode chamar a Jaqueline para participar conosco. A gente pode fazer uma live de depoimentos, o que vocês acham? É uma boa, né? Já vou deixar isso gravado, olha só. Vamos fazer uma live de depoimentos, vai ser muito bom. Eu tenho certeza que vai todo mundo querer ampliar perfil, porque vai descobrir que o filho nasce é no coração, se faz filho é no dia a dia. E por mais que seja uma tarefa desafiadora, é uma tarefa que vale a pena, não é? Porque a gente sente o amor nascer e brilhar a cada dia. Beijo, gente! Vamos ter que terminar aqui. Beijo grande para vocês, viu? Fiquem com Deus, curtam, aproveitem esse momento em família.